Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Cubo Comunidade. No papo de hoje, vamos receber uma founder que atua com resolução de problemas. E principalmente um problema que ficou mais agravado agora nesse nosso período de isolamento. Já tem um spoiler, né? A Linguix é uma empresa dentro do contexto escolar que se dedica a engajar os alunos para o ensino de inglês. Mas mais do que isso, eu vou deixar para que a founder conte um pouco mais, né, desse pitch. Não vou me atrever aqui a fazer o pitch deles também. Fato é que em março do ano passado, de 2020, tudo mudou. A educação, os modelos de negócio, as relações tiveram impacto profundo com o Covid-19. Mas não diminuiu o engajamento dessa founder dentro da nossa comunidade. Então, o nosso papo de hoje é com a Alice Pereira, co-founder da Linguix. Vamos conhecer um pouco mais da jornada da startup e como também que ela não deixou se abalar, né, Alice, com esses acontecimentos aí, esse impacto, e também manteve a audiência lá em cima. Alice, seja muito bem-vinda e obrigada por topar compartilhar toda a história de vocês também com a gente hoje. E de início eu já queria te convidar a fazer um pitchzinho, assim, quase um tweet também, não precisa de ser um pitch todo, da solução de vocês e de como é que vocês têm lidado agora nesse período. Oi, Amanda. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você hoje. Bom, a Linguix, eu gosto de dizer que a gente é uma Netflix para os professores e estudantes de inglês, né? Assim, a analogia com Netflix, por quê? Porque a gente basicamente é uma plataforma de vídeos autênticos. Então, a gente traz vídeos que não foram produzidos com o intuito de ensinar o idioma. Ele é um vídeo que é para entretenimento, notícias, né? Trechos de série, trechos de filme, e a partir desses vídeos a gente criou planos de aulas, então um plano de aula completo para o professor e uma ficha de exercício para o aluno, e a gente também tem um aplicativo para o aluno, onde o aluno vai poder assistir a esse vídeo e responder perguntas, né, de compreensão e vocabulário sobre os mesmos. Então, acho que o nosso intuito é realmente trazer uma forma de aprendizado do idioma muito mais natural, divertida e eficiente, né? Porque, assim, hoje em dia a gente aprende inglês como? A gente aprende qualquer idioma assistindo a filmes, vendo notícias no YouTube. Então, isso passa a ser passou a ser nosso modelo de negócios a partir até de uma empresa que a gente já trouxe para o Brasil há alguns anos atrás, que foi a TV Sank Monde Edu. A TV Sacmonde é uma empresa, é uma outra plataforma que a gente tinha de francês, e ela, inclusive, está funcionando ainda, mas é um modelo parecido, né? Usando material autêntico para ensinar inglês. É aquela lógica de que você aprende a língua à medida que você tem contato com ela, né? E é por isso que todo mundo fala português, porque tudo está em português o tempo inteiro. Então, é fazer com que isso também esteja no dia a dia das pessoas, né? Pessoal, só pelo spoiler, eu acho que vocês já perceberam que a startup da Alice faz parte do Cubo Education, da nossa vertical de educação aqui dentro do Cubo. E aí, explorar também um pouquinho essa coisa do ensino da língua, existem pesquisas, como a do Instituto de Pesquisa de Data Popular e do British Council, que falam que apenas 5% da população brasileira fala inglês, e sendo que só 1% pode dizer que fala fluentemente, né, que não vai ter nenhum desafio ali na língua. O que nos leva a perceber que edtechs tem um impacto muito grande e que também tem muito chão, né? Muito trabalho ainda para ser feito e realizado para que, de fato, mude a realidade que a gente tem hoje. Alice, conta um pouquinho aqui para o pessoal que está assistindo o quão desafiador foi construir essa proposta de negócio, porque na hora que a gente fala do ensino da língua inglesa, tem até diversos cargos e trabalhos, eu acho que 50% deles pedem inglês fluente, né? E na hora que a gente olha para os números, isso é praticamente inviável. Como que foi construir essa proposta de modelo de negócio e como que foi o processo de estruturar a startup de vocês até vocês chegarem aqui na nossa comunidade? Bom, perfeito. Amanda, foi o seguinte, a gente começou, como eu falei, com essa plataforma do francês, né, que a gente trouxe para o Brasil, e a gente conversando com as empresas, né, com os cursos de idiomas e, enfim, outras escolas, a gente sempre apresentou a plataforma e todos eles traziam a mesma pergunta, mas, gente, e a plataforma em inglês? Quando que vocês vão fazer exatamente isso em inglês? Eu preciso disso em inglês. Então, a gente viu que tinha esse problema no mercado, falou, por que não fazer isso, né? A gente sempre foi uma empresa que cuidou de televisão, então a gente fazia comercialização de direitos televisivos, então foi muito fácil para a gente acessar os provedores de conteúdo,
Então, esse é um dos diferenciais da Linguix, tá? Porque a gente licencia todo o conteúdo que está na plataforma. Normalmente, você vê aí alguns aplicativos que usam vídeos do YouTube, mas esses vídeos não são autorizados, ou seja, quando a gente pensou o nosso modelo de negócio, a gente também pensou nisso, né? A gente pensou como garantir para a escola que ela esteja comprando algo com os direitos, né, liberados. Isso é um problema grande, imagina, a gente não vai poder vender para uma Cogna, por exemplo, uma plataforma onde você não tem os direitos. Então, eu acho que isso foi, assim, nosso principal drive inicial, e a gente se deparou rapidamente com um outro problema, que foi, caramba, a gente tem acesso a todos os provedores de conteúdo, né? Então, assim, as distribuidoras de filmes e de séries, etc., mas a gente não tem o lado do braço educacional. E aí foi nesse momento que a gente fez uma parceria com a Troika, que é uma consultoria de bilinguismo super conhecida, enfim, que já fornece bastante consultoria e produz material, né, pedagógico para editoras como a Macmillan. Eles fazem consultoria para escolas como a Avenues, que são escolas super, né, high standards, né, de São Paulo. E acho que, assim, com a Troika, a gente conseguiu fazer esse casamento realmente entre o conteúdo de vídeo e o braço educacional. Então, a Troika, ela é responsável por toda a produção pedagógica da nossa plataforma. E foi isso que deu para a gente esse selo pedagógico, entendeu? De qualidade mesmo. E eu acho que, quando a gente começou, a gente falou assim, bom, a gente está entrando num mundo novo, né? Um mundo de startups. E por que não tentar falar com o Cubo? E aí foi assim, a gente nasceu exatamente com a pandemia. Então, a gente é uma empresa basicamente pandêmica, apesar de que nenhuma startup faz o seu go-to-market, né, assim, um mês depois de ter a ideia. Então, a gente teve essa ideia lá em 2018, andou um pouco com ela. Quando chegou 2019, a gente já estava trabalhando em tudo, né, montando tudo, os contratos de direitos e tudo mais, e a parte educacional. E uma vez que a gente chegou nesse patamar de, bom, estamos prontos para lançar um produto, a gente teve uma sorte, né, mas também, assim, uma sorte, mas um pouco de uma ilusão também, de que seria fácil vender essa plataforma no B2B. Por quê? Porque a gente conversou com a Pearson imediatamente assinou um contrato com a gente, foi tão rápido que eu fiquei pensando, gente, eu achei que fosse ser mais difícil, né? A gente, como empresa, ficou pensando que a gente teria mais desafios, e foi muito rápido esse primeiro contrato com a Pearson, e criou uma ilusão de que a gente conseguiria entrar facilmente no B2B. Coisa que a gente descobriu que depois não era verdade, a gente teve muitos desafios, inclusive uma vez que a Pearson começou a usar a plataforma, a gente já se deparou com os desafios do cliente real, né? Eu acho que isso é um problema de todas as startups também. Linda, a ideia é linda, tudo é muito bacana. Uma vez que você joga na mão do cliente, você fala, meu Deus, eu nunca tinha previsto esse problema, nunca imaginei que isso fosse ser uma questão. Então, eu acho que isso é um bom exercício para todo mundo que está começando uma startup, né? Coloca na mão de clientes reais antes de você lançar o seu produto, porque você vai estar bem mais preparado para lidar com os problemas que vão surgir, né, a partir daí. E é também um pouco... Diz. Você ia falar mais alguma coisa, Alice? Não, perdão. Imagina. E esse ponto que você fala, né? É também nessa conexão com as grandes empresas, em tentar gerar esse negócio, é que a gente consegue identificar sinergias e também esses potenciais, porque toda melhoria, ela também é uma identificação do potencial, né? De que não é que você não acertou, vocês acertaram, só que para continuar acertando mais e mais vezes, precisa de olhar para as melhorias, senão é inevitável, e isso pode virar um grande gargalo lá na frente, né? E olhando também para esse lugar da gente ter esses dois perfis dentro do ecossistema de grandes empresas e startups como a de vocês, e esse posicionamento para também crescer num ambiente que é cada vez mais digital, como que todo esse processo mudou a trajetória da Alice enquanto empreendedora e também da startup dentro da comunidade, né? Que você disse assim, depois a gente procurou o Cubo, viu que fazia sentido, e aí? Essa loucura diminuiu, aumentou? Como é que tá hoje, assim? E também para a Alice empreendedora, né? Esse seu lado aí do dia a dia de você enquanto empreendedora. Então, eu sou jornalista de formação, então sempre trabalhei, né, em redação de jornal, no caso de televisão,
mas eu não tinha noção de marketing, noção, assim. Então, quando eu entrei nesse mundo de startup, eu descobri que eu precisaria entender sobre assuntos e temas que, assim, nunca fizeram parte da minha realidade, né? A gente tinha ali, né, como empresa, o mínimo, o básico, mas uma startup, mesmo no B2B, ela tem um trabalho de marketing, de construção de marca, e proposta de valor que a gente também tem que levar para o nosso cliente, é muito forte. E, assim, todo esse vocabulário do universo startup era novo para mim. E entrar no Cubo, assim, fez toda a diferença, porque mesmo a gente tendo entrado em março de 2020, né, ou seja, junto com a pandemia, a gente aprendeu muito nessa trajetória, e eu aprendi muito no começo, porque no começo os outros founders foram super receptivos, a gente teve trocas bem bacanas, assim, com founders não só da nossa vertical, até de outras verticais também. Então, foi bem bacana essa troca, e também acho que tudo que o Cubo oferece, né? Porque vocês oferecem sempre cursos, tem mentoria, a gente tem os talks que são bastante, né, relevantes também para temas específicos, e a gente às vezes consegue tirar dúvidas com outros founders que já tiveram um problema semelhante no passado. Então, eu acho que muitos dos problemas das startups são problemas semelhantes. Assim, acho que mesmo que eu esteja eu imagino que uma health tech tenha problemas de uma edtech, que tem problemas de uma fintech, então não é algo exclusivo de uma edtech. Assim, a gente, até voltando um pouco naquela sua pergunta sobre o inglês, né, acho que a gente tem um outro desafio, que foi o desafio da educação digital que apareceu, né? Então, acho que isso tornou tudo muito mais rápido. E aí, o nosso processo de adequação também para o mercado teve que acontecer muito mais rápido, né? A gente se deparou com uma situação onde o nosso primeiro cliente estava fazendo uma mudança totalmente para o digital, então a gente teve que acompanhar, fazer com que a nossa plataforma se adequasse à plataforma que eles estavam usando, porque você imagina você pedir para um professor acessar 2 plataformas ao mesmo tempo digitalmente, não tem como. Então a gente teve que correr para tecnicamente viabilizar isso. Isso foi o nosso primeiro desafio, e também para fazer com que o nosso material continuasse relevante dentro de tudo que a Pearson, né, no caso, que foi o nosso primeiro cliente, estava oferecendo ali para os estudantes. Então, foi um trabalho de adaptação grande, não só do ponto de vista técnico, né, mas também do ponto de vista pedagógico, porque a gente teve que fazer muitos trabalhos de capacitação para os professores da rede ASID. Eles tiveram que usar muito mais, né, o nosso acervo digital. E o desafio do vídeo, né, porque muitas vezes você está fazendo streaming de um vídeo para os alunos, e os alunos não estão ouvindo, ou tem um delay da internet. Então, foram, assim, desafios, assim, inúmeros, mas acho que hoje a gente já está muito mais preparado, assim como os estudantes e os professores também já estão muito mais preparados para lidar com esse ambiente EAD, né? Mas, assim, minha trajetória, só completando eu, Alice, eu aprendi muito. Assim, hoje em dia, fico pensando, nossa, se eu pudesse voltar atrás e fazer isso aqui diferente, penso nisso todo dia, mas, assim, aquilo não tem backtrading, né? A gente não pode ficar tentando voltar atrás, seguir e abraçar os erros e transformar eles em aprendizado para conseguir novos, né? Batalhar para esses desafios saírem do caminho. E tem essa coisa do momento, né? Que sem dúvida nenhuma, todo mundo sabe que diversas empresas, independente do segmento, foi de alguma forma afetada pela pandemia. Não tem um lugar. Essa é daqueles momentos que realmente é todo mundo, literalmente. E aí, desde olhar para estruturar os processos, os serviços, o impacto financeiro, econômico, tomar grandes decisões, se essa é a hora da gente avançar com aquela parte do projeto, do roadmap ou não, o que é que a gente faz, né? E aí, olhando muito para o cenário que vocês trabalham, também teve as escolas fechadas, o engajamento ou o desengajamento desses alunos, as faixas etárias, né, de como é que muda, porque as pessoas estão em fase de crescimento, e aí vem muitas outras questões, além do ensino só. E é justamente com essas questões que você lida no dia a dia, né, Alice? Querendo ou não, tem o ensino do inglês, mas é meio esse mundão que rodeia o que vocês querem entregar em termos de propostas de valor. Aí eu tenho algumas perguntas. O quão foi desafiador entregar o valor do produto nesse momento?
Porque, assim, vivendo no meio do caos, não sei se o ensino do inglês foi uma tão prioridade, como é que essas coisas foram sendo tocadas, né, e mudadas ao longo do tempo. E se você também poderia compartilhar com a gente aqui hoje alguma dica, alguma ideia, alguma sugestão, ou coisas que não tem como a Alice voltar atrás, mas você pode dar alguém que pode fazer diferente agora, e quem está principalmente iniciando a sua jornada e indo para a fase de tração, já que você já passou um pouco por isso e tem um pouco mais de experiência para trazer hoje. Sem dúvida, assim, essa história que eu contei, por exemplo, de como a gente teve que adaptar o nosso conteúdo à plataforma do cliente, né? Esse foi um caso clássico e a gente também teve que se estruturar melhor para poder encaixar os conteúdos dentro dos conteúdos pedagógicos mesmo, né, do cliente. Então, por exemplo, você tem um professor que já está completamente sobrecarregado, estressado, sem preparo, sem capacitação para lidar com o digital, muitas vezes numa residência em que ele não tem infraestrutura mesmo para dar aula, né? Você pega, por exemplo, quase 5 milhões de estudantes brasileiros não tinham acesso à internet quando começou a pandemia. Então, imagina a loucura que foi isso. A gente tem um projeto que a gente está numa escola pública aqui do Rio de Janeiro, e essa escola pública serviu como um projeto piloto para a gente. E quando começou a pandemia, simplesmente os alunos não tinham como acessar o nosso conteúdo. Muitas vezes não tinham como acessar o app. Então, acho que, assim, é a mesma sensação que eu tenho em relação às lives, né? No começo da pandemia, estava todo mundo assistindo diversas lives. A gente achava maravilhoso ver o show do Gilberto Gil online e tal. Mas aí chegou uma hora que ninguém aguentava mais ficar na frente da tela. Então, acho que está todo mundo sobrecarregado de tela. Então, esse foi, ao mesmo tempo, uma oportunidade muito boa para a Linguix, também foi um desafio enorme, porque, assim, a gente viu que o ensino híbrido, o ensino digital, ele veio para ficar, né? Acho que isso 90% da população dos pais e alunos que foram entrevistados numa pesquisa da Pearson recente responderam que o ensino digital veio para ficar e que eles estão ok com isso, né? Que assim, acho que é a primeira vez que a gente está vendo um processo que foi acelerado. Então, assim, eu gosto de dizer que acho que uma grande parte do sucesso de uma startup depende do timing, né? No qual ela lança a solução dela. Então, por exemplo, talvez o Airbnb só tenha tido sucesso tão grande porque antigamente era impensável abrir minha casa para um estranho. Aí, com a crise financeira, enfim, tudo que veio na época que o Airbnb se lançou, você tinha, sim, uma abertura para isso. Então, da mesma forma, a gente está vendo uma abertura dos pais e dos estudantes e dos professores e também das escolas para esse ensino digital. Então, eu acho que o timing é muito chave, assim, para o sucesso de uma startup, tá? Porque, às vezes, a ideia é maravilhosa, mas o seu mercado não está preparado para comprar isso, entendeu? Talvez não seja o momento de lançar aquilo. Então, a gente toma muito cuidado para dar cada passo, assim, dentro do que o cliente está preparado para receber. E eu acho que nesse contexto todo, que a gente percebeu é que a gente não tinha só como cliente a escola, né, o curso de idiomas ou a escola regular, enfim, a gente também tinha como cliente o professor de inglês particular. Então, hoje a gente tem na nossa base dezenas de professores de inglês particular que eles literalmente usam a nossa plataforma como base para ensinar os alunos, eles não usam mais nenhum recurso. Vários usam somente a Linguix hoje. E isso foi um mercado que a gente não estava sequer levando em consideração no começo, né? E foi algo que foi aparecendo, então a gente foi recebendo essa demanda. Então, acho que a gente tem que estar muito aberto para repensar os modelos de negócio, pensar como a gente pode trazer mais valor para o cliente. E uma coisa que a Linguix teve que fazer e faz, né, com frequência é fazer a formação de professores, né, fazer mentoria, porque acho que isso é muito importante. A gente tem que pegar nosso cliente pela mão mesmo e educar ele para usar a plataforma, porque não para a gente poder ter um lifetime value alto, a gente realmente tem que manter esse cliente sempre bem informado e engajado nos serviços que a gente oferece. Nossa, super! E aí você está falando que teve pesquisa, né? E as pessoas, sem dúvida nenhuma, entendem que não é nem tanto offline, nem tanto online, né? Talvez seja alguma coisa nesse meio do caminho e que aos poucos está todo mundo tentando descobrir.
isso quem pode, o trabalho já permite esse teste, né? Porque tem muitas outras coisas que deveriam, de certa forma, estar também no mundo digital e a gente ainda não sabe como fazer. Olhando para esse cenário atual, Alice, e principalmente também para esse cenário da educação, que é onde vocês estão imersos, né? A Linguix está imersa, quais são as mudanças esperadas, tanto para a startup, mas também para essa atuação, quando a gente fala de educação no país, para vocês atuarem em termos de educação? O que você imagina que está logo ali, né, em termos de perspectivas futuras? Então, como eu falei, esse movimento que a gente fez para atender o professor particular, ele acabou gerando também outras ideias, né, para a gente. Então, a gente agora está com alguns projetos mais visando o B2C, que inicialmente não era a nossa proposta, né, a gente sempre começou como um B2B mesmo, e agora a gente está enxergando o aluno, né, da ponta, também, esse estudante da ponta, também como um potencial cliente. Então, o que a gente está pensando em fazer agora? A gente está pensando em fazer conexões, em possibilitar conexões maiores, cada vez maiores, entre professores e estudantes, né? P2P mesmo. Então, uma ideia que, assim, eu acho que todo mundo tem que ter agora desse cenário é que, assim, o brasileiro tem smartphone, né? Então, assim, nesse processo de digitalização de tudo, acho que de consulta médica à educação, a gente tem literalmente o acesso ao smartphone possibilita muitas coisas, muitas, né, possibilidades de negócios. Então, uma coisa bacana que eu vejo agora como no nosso roadmap mesmo, é conectar o professor e o aluno. Tá? E, às vezes, isso não vai acontecer através da escola, às vezes isso vai acontecer num âmbito off-escola, né, online, e hoje você já vê isso acontecendo nas redes sociais, então a gente pensa muito nisso, em como trazer mais valor para o professor, mas também trazer mais valor para o aluno e possibilitar essa conexão entre eles. Porque, assim, nosso app ele sempre foi pensado, desde o início a gente tinha isso em mente, né, que se o professor não tivesse engajado, o aluno também não estaria, né? E isso a gente percebeu rapidamente, que assim, a gente tem o nosso principal cliente no final é o professor, porque a escola ela pode contratar nosso serviço, mas se o professor não tiver bem preparado para tomar as rédeas da plataforma e usar, isso passa a não ter nenhum valor para eles, né? Eles acham que é um trabalho adicional. Então, a gente tem que educar mesmo o nosso cliente para que ele entenda a proposta de valor da Linguix e também saiba como usar aquela ferramenta da melhor forma possível, né? E, então, assim, eu acho que o que eu estou vendo agora como perspectiva é realmente um B2C mais forte. Claro que a gente vai ter que investir mais, né? A gente não teve nenhuma rodada de investimento ainda, a gente está agora começando um Series A. Isso também é uma outra coisa muito bacana do Cubo, que eu esqueci de mencionar anteriormente, mas essa conexão, né, com Venture Capitals, acho que o selo Cubo dá para a gente uma possibilidade muito maior de buscar investimento no mercado. Então, aconselho para todas as outras startups também entrarem por causa disso. Né, quem estiver pronto, obviamente, tem que ter produto, tem que ter modelo de negócio, tem que ter cliente, né? Não dá para entrar assim com uma ideia brilhante na cabeça só. Sem dúvida nenhuma. É porque tem o comitê, né, Alice? Tá querendo ou não, vocês são questionados ali na hora de entrar ou não para o Cubo, né? Mas faz todo sentido. Alice, muito obrigada pelo papo. Foi um prazer, assim, conhecer um pouquinho mais de você, um pouco mais da solução, sobre essas possibilidades do mundo da educação, sendo obrigada a ser muito mais digital e o que vocês têm feito por isso. E também acaba que a gente pode ir aprendendo, né? Vai que não dá para implementar esses processos e aprendizados em outros segmentos, né? Muito, muito obrigada, assim, pelo papo. Foi ótimo, amei. Olha, Amanda, muito obrigada, eu que agradeço. Bom, acho que os desafios aí pela frente são muitos, acho que na educação, então, quando a gente fala de educação no Brasil, isso é imenso, acho que, como você falou, ninguém ainda fala inglês nesse país, e a gente tem que começar a falar inglês se a gente quiser ser alguém nesse mundão, né? Não só a gente como empresa, né? Acho que a empresa estar, né, presente, a gente tem que criar uma vitrine para o Brasil. O Brasil já foi muito mais de vitrine, hoje em dia a gente está um pouco mais escondido, então vamos voltar a ter protagonismo no mundo, e eu acho que o inglês é esse caminho, né? O caminho para isso. Então a gente quer democratizar cada vez mais o ensino do idioma no país. Muito obrigada.
Obrigada, Alice. Vocês viram, né, como é que foi construtivo? Se você se identificou com a história, com a sintonia, se é com a Alice, se é com a Linguix, entra no nosso link, tem um clique aqui embaixo para gerar uma conexão com a startup. O Cubo também é isso, né? Geração de negócios, mas é conexão. É você poder trocar e estar perto dessas pessoas que estão empreendendo e fazendo coisas tão incríveis por aí. Por hoje é tudo isso. Espero que vocês tenham gostado bastante. Adoraríamos saber o que vocês estão achando, se estão aproveitando ou não. Escrevam nos comentários, compartilhem este vídeo e todos os outros para aquelas pessoas que estão empreendendo e vale a pena ter bons exemplos. E até a próxima semana. Tchau, tchau, viu?